Sejam todos bem-vindos aqui à Terra FM TV. Presta atenção, advogado de Trump reage à decisão de Moraes sobre Bolsonaro. O advogado de Donald Trump, que é um grande combatente aí das decisões do ministro, foi para cima desta vez. O advogado que atua para a Trump Media, empresa do presidente Donald Trump, reagiu à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A coluna do portal Metrópolis, Martin De Luca disse que não tinha conhecimento da decisão de Moraes e, após a reportagem encaminhar ao documento proferido na tarde de terça-feira, o Martin De Luca afirmou que a medida não é humanitária, mas é uma contradição lógica, ao apontar inconsistências nos argumentos apresentados pelo ministro. Ele, Alexandre de Moraes, passa páginas dizendo que o sistema prisional garante plenamente a saúde de Bolsonaro, que tem atendimento, estrutura, tudo funcionando. E ainda assim, conclui que ele precisa sair, porque a casa seria mais apropriada. Isso não se sustenta. Ou o sistema funciona, como ele mesmo afirmou, ou não funciona. As duas coisas ao mesmo tempo não pode ser verdade, é o que disse o advogado de Donald Trump. Em outro ponto que não dá para ignorar, o próprio Alexandre de Moraes alega descumprimento de medidas, destruição de tornozeleira, risco de fuga, fatores que em qualquer situação normal inviabilizariam a prisão domiciliar. Mesmo assim, ele concede o benefício. Então, será que o suposto descumprimento era verdade mesmo? Fica difícil identificar qualquer padrão. Isso não parece uma aplicação consistente do direito. Foi o que comentou Martin De Luca, que é advogado de Donald Trump, inclusive, que move uma ação milionária contra o ministro na justiça americana. Meus queridos, no Brasil acontecem coisas que eu tenho até mudado, um pouco esse ditado, esse raciocínio, mas se você contar para um americano, se você contar para um europeu e alguém, de outros países, isso causaria perplexidade. Se você não... O ditado, a conversa é, se você conta isso daqui para um americano, ele não acredita que isso acontece no Brasil. Mas, ultimamente, se você conta para um brasileiro, o brasileiro também não acredita, naquilo que acontece aqui no nosso Brasil. Infelizmente, meus queridos, as coisas vão caminhando para um lugar muito estranho, Por exemplo, em relação ao envio de Jair Bolsonaro para casa. Muitos querem isto, muitos acharam interessante, acharam legal a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas, como o próprio Martin De Luca disse, o sistema prisional, segundo Alexandre de Moraes, tem condições de cuidar do presidente. E não que eu não queira, que o presidente vá para casa, muito pelo contrário, quero. Mas o fato é, como o Martin De Luca disse, se o sistema prisional tem condições de cuidar do Bolsonaro, por que enviar para casa agora? É uma pergunta. E o que acontece? O fato é aquilo que juristas, grandes políticos desse país e jornalistas também têm comentado. Jair Bolsonaro se tornou um preço alto para o sistema. Se por um acaso Bolsonaro venha a falecer na cadeia, o peso sobre as costas do ministro Alexandre de Moraes seria gigantesco nesse momento. Bolsonaro é um senhor de 70 anos de idade, o que já é um ponto para a autorização de uma prisão domiciliar definitiva, tá bem? Bolsonaro tem mais de 10 comorbidades, é um outro ponto também, e o peso estaria totalmente aí nas costas do Estado, nas costas do ministro Alexandre de Moraes. Uma vez que manter o Bolsonaro em prisão domiciliar e caso Bolsonaro piore e venha a falecer, Bolsonaro estaria aí sobre responsabilidade, estaria sobre a responsabilidade dos parentes,
da família. Então, o que acontece? Por mais que seja uma prisão domiciliar por 90 dias, segundo os juristas, não existem. Prisão domiciliar humanitária não dá para se chamar. Humanitária teria que ser permanente. É óbvio, né, que há aí no Congresso Nacional uma luta pelo PL da dosimetria, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou vetando. O Congresso Nacional tende a derrubar esse veto, vai beneficiar os envolvidos no 8 de janeiro, vai beneficiar também Jair Bolsonaro. Ele terá, né, que cumprir aí algum período, não sei se em prisão domiciliar, não sei se ele retorna para Papudinha, mas acredito eu, pelo estado de saúde do Bolsonaro, ele vai cumprir essa pena reduzida em prisão domiciliar, até que, caso, né, o filho seja eleito presidente do Brasil e mude, né, também a configuração do Senado e da Câmara dos Deputados, de repente eles, ou o presidente dê um induto, um perdão a Bolsonaro, ou o Congresso Nacional aprove aí uma anistia ampla, geral e irrestrita. Eu acho que um desses caminhos irá acontecer a partir aí do próximo ano. Quem comentou o assunto foi o jornalista da CNN, e nós estaremos trazendo aqui para você a análise dele em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. O ministro Alexandre de Moraes já foi vítima, investigador e julgador dos fatos envolvendo Jair Bolsonaro. Agora, na condição de carcereiro, mandou o condenado para a prisão domiciliar. Os médicos atestaram o delicado estado de saúde do ex-presidente e os óbvios riscos envolvidos, entre eles, riscos políticos. Mito encarcerado é uma coisa, mártir vítima de crueldade persecutória é outra. Mas a crise não foi junto com Bolsonaro tratar-se em casa. É que o problema do Supremo agora não é mais o que fazer com Bolsonaro. O problema hoje para o Supremo é o que fazer dentro do Supremo, que vai votar em plenário se mantém ou não o liminar do ministro André Mendonça, prorrogando os trabalhos da CPMI, que investiga o escândalo do INSS. Se for prorrogada, a medida fragiliza tremendamente a figura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dado o envolvimento de auxiliares próximos dele nesse escândalo. Alcolumbre é considerado um importante aliado político pela ala do Supremo em torno de Alexandre de Moraes, por sua recusa em levar adiante pedidos de impeachment de ministros. Fragilizar o presidente do Senado é fragilizar uma parte do Supremo, que já é visto hoje como instituição dividida entre os que querem investigar tudo, inclusive como forma de livrar o STF da crise de credibilidade atual, e os que não pretendem que muita coisa seja investigada por razões políticas, pessoais ou ambas. Não é pelo que faz ou deixa de fazer com Bolsonaro que o Supremo trará consequências políticas para as próximas eleições. É pelo que fará consigo mesmo. Muito bem, meus queridos, está uma treta isso, né? Como o jornalista comentou, nós temos aí essa questão, né, de o André Mendonça ter dado aquela ordem, o Alcolumbre já fala em impeachment de ministros, quer trazer, né, o debate novamente aí para palco, né, no Congresso Nacional, e esperemos, né, o que vai acontecer aí, se o Supremo Tribunal Federal vai manter a decisão do ministro André Mendonça em continuar aí com a CPMI do caso aí do INSS. Isso pega todo mundo pelo colarinho, como chegou até a comentar Valdemar da Costa Neto. Isso pega todo mundo pelo colarinho. Como o jornalista comentou, tá aí então, impeachment de ministros do STF volta ao radar de Alcolumbre. Nós já discutimos isso aqui na programação da TRFM, mas só para você ter aí uma noção daquilo que está acontecendo. A decisão aí do ministro Alexandre de Moraes limita a articulação política de Bolsonaro na largada eleitoral, no período em que o ex-presidente estará impedido de articular diretamente com aliados e políticos. Acontece definição de troca de partidos e a desincompatibilização dos pré-candidatos. Quando o Alexandre de Moraes decidiu enviar o Bolsonaro para casa, ele proibiu Jair Bolsonaro de receber visitas
O que muitos, né, estão considerando aí como se o Alexandre de Moraes tivesse quebrado, né, as pernas da articulação de Jair Bolsonaro. É fato que vai gerar um impacto, Bolsonaro vai ficar por 90 dias proibido de receber visita, mas nada impede, né, que o Flávio Bolsonaro o visite na condição de filho e na condição também de advogado, e a própria Michele Bolsonaro, que vive, né, com o presidente, é a esposa, que é presidente do partido PL Mulher. Os dois aí terão que assumir esse papel de porta-voz de Jair Bolsonaro. Os jornalistas, comentaristas da CNN, eles trouxeram, né, uma análise a respeito, tá bem, desse veto de Alexandre de Moraes às visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós estaremos destacando então aqui no nosso programa para você acompanhando o nosso Jornal da Terra. Vamos falar, claro, sobre esse assunto com o nosso analista Theo Cury, um dos destaques da edição de hoje aqui do Novo Dia. Mais uma vez, ótimo dia para você, Theo, tudo bem? Tudo bem, Carol, e com você, bom dia. Tudo ótimo. Acompanhamos informações do Pedro Moreira, também reportagem do Danilo Moliterno, que traça para a gente um histórico e que evidencia o quanto que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, em certa medida, já era precificada. No campo jurídico, já tínhamos uma manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República e no campo político, pelas várias reuniões de Moraes com familiares de Bolsonaro. É isso, o ministro Alexandre de Moraes recebeu ao longo dos últimos meses, em especial das últimas semanas mesmo, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República e pré-candidato à presidência da República. Houve uma articulação, uma força-tarefa da família Bolsonaro, por meio principalmente do Flávio e da Michele Bolsonaro, para que houvesse esse convencimento do ministro sobre a necessidade de transferir Jair Bolsonaro da Papudinha para regime domiciliar. E, de fato, deu certo. Foi uma articulação, uma ofensiva que incluiu também o governador do estado de São Paulo e que surtiu efeito, fazendo com que o ministro aceitasse os argumentos apresentados pela equipe médica e pela defesa de Bolsonaro, que concordasse também com os argumentos da Procuradoria-Geral da República. Estava precificado, de fato, a gente vem falando sobre como a tendência era essa, de fato, haver a transferência, ainda mais em um contexto em que o Supremo Tribunal Federal passa por um desgaste muito forte por conta do avanço das investigações sobre o caso Master e das revelações decorrentes do caso Master, em especial mirando ministros do Supremo, Dias Toffoli, e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Mas o que surgiu de diferente nessa decisão, no final das contas, foi o período, o prazo. Isso não estava no radar, isso não estava previsto e, de fato, foge do que é usual. O ministro determinou uma prisão domiciliar por um prazo de 90 dias. Que ao final desse período vai ser reavaliada a necessidade de o ex-presidente continuar na domiciliar, retornar para penitenciário ou ir para um hospital penitenciário. Então, tudo isso vai ser analisado. A gente mencionou a possibilidade de uma perícia. O que o Alexandre de Moraes fez foi antecipar a decisão e jogar essa perícia para depois. Então, a perícia que ele solicitaria nesse momento, ele adia para depois de 90 dias, e esse prazo de 90 dias, de acordo com a literatura médica, e isso é mencionado na decisão dele, é um prazo é o prazo máximo que um idoso se recupera completamente de uma pneumonia, como no caso do ex-presidente nos 2 pulmões. É um prazo que varia de 45 até 90 dias, por isso foi determinado esse prazo de 90 dias. E aí, nesse período, o ex-presidente, o Danilo Moliterno trouxe isso na reportagem, ele não vai poder receber visitas. Isso acaba limitando essa articulação política dele em um momento em que se dá o pontapé inicial para as eleições de outubro desse ano. Ele só vai poder receber familiares, advogados e a equipe médica, nada de políticos, nada de autoridades que normalmente o visitam desde que ele foi preso em casa em agosto do ano passado, passando pela superintendência e mais recentemente pela Papudinha. Ainda hoje com o Theo Cury, vamos nas minúcias com relação a essa decisão do ministro Alexandre. Muito bem, então tá aí então, meus queridos, a análise, né, as informações aí com a equipe de reportagem lá da CNN Brasil. Todos os créditos aí
Então, a CNN Brasil. Para você ligado na programação aqui do nosso Jornal da Terra, o Flávio Bolsonaro, filho, né, do presidente Bolsonaro, ele comentou a respeito aí dessa situação e nós vamos trazer aqui para você reagir à informação aqui com o Carlos Bolsonaro. Presta atenção. Olha só, prisão domiciliar não é liberdade. O presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, não desviou milhões de cofres públicos e muito menos deu golpe como tentam acusá-lo. A prisão domiciliar não se encerra o debate, mas se inicia. Bolsonaro não deveria nem sequer estar preso. O último presidente da República com uma conduta ilibada, sendo proibido de estar ao lado do povo e permanentemente censurado nas redes sociais. O maior líder popular da história do Brasil é torturado, silenciado e impedido de se comunicar todos os dias, assim como milhares de brasileiros que só queriam um país melhor. Isso não é democracia. Nós não temos liberdade e não podemos normalizar isso. É triste o que estão fazendo com o nosso país. Penas absurdas, completamente exageradas e descabidas para pessoas sem antecedentes criminais sendo tratadas como traficantes terroristas. De fato, eu quero ver o presidente Bolsonaro em casa, mas não devemos de maneira nenhuma normalizar o fim da sua liberdade e comemorar migalhas ditatoriais. Não somos criminosos. Essa perseguição precisa acabar e o nosso povo precisa de liberdade de verdade. E 2026 é o ano. Deus, pátria, família e liberdade. Para nós e para o presidente Bolsonaro. Para você ligado aqui com a gente, seguimos então com o nosso Jornal da Terra. Tudo que você precisa para estar muito bem informado aqui na programação da Terra FM, onde você estiver com a gente. E ele, Daniel Vorcaro, hein? Todo mundo esperando a tal da delação premiada. E ele já está tendo aí alguns benefícios, né? Já o mudaram, né? Transferiram ele do Presídio Federal para a Superintendência da Polícia Federal. Dentro da Superintendência da Polícia Federal, tiraram ele de uma cela que ele estava, já levaram ele para outra cela, que é aquela cela onde estava, né, Jair Messias Bolsonaro. Então, o Daniel Vorcaro tem recebido aí a presença do advogado e agora recebeu aí também as primeiras visitas aí da sua família. Os familiares estiveram então na prisão. A carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília permite visitas sem a necessidade de autorização de André Mendonça. E lá está então preso o Daniel Vorcaro, que é uma bomba ambulante, segundo o que dizem aí, é que ele, o Daniel, tem muito a contar, inclusive aí sobre ministros da Suprema Corte, e nós temos não apenas 2, nós temos agora 3 ministros que estão aí, de uma certa forma, envolvidos, tá bem, com esse caso do Banco Master. Dias Toffoli, que teve um envolvimento aí, ele acabou vendendo uma parte da empresa dele, a participação no Resort Taiaiá, acabou vendendo para um fundo ligado ao Daniel Vorcaro, operado ali até pelo Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, que também está preso. Nós temos também a questão do ministro Alexandre de Moraes envolvido, a esposa era advogada do Banco Master, há aquela conversa de reuniões, no dia em que o Vorcaro foi preso pela primeira vez, trocou mensagens com o número que pertence a Alexandre de Moraes, ou pertence ao Supremo, mas era utilizado pelo ministro à época, e inclusive com perguntas que até hoje nós não temos respostas, né? Conseguiu bloquear, supostamente bloquear o quê? Bloquear a prisão, bloquear a liquidação do Banco Master, e tudo isso nós torcemos, né, para que essa delação avance e que possamos então, de uma certa forma, entender tudo que aconteceu e que se cumpra a justiça. Outro ministro também que acabou sendo envolvido é o ministro Cássio Nunes, que acabou sendo envolvido de uma certa forma porque o filho, né, tinha um contrato com uma empresa ligada à JBS e também a Daniel Vorcaro. Então, tudo isso deverá ser esclarecido aí com a investigação da Polícia Federal, a gente precisa destacar, e também com essa delação de Daniel Vorcaro. Está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, que já faz parte de um acordo
e tem muito o que revelar. Uma das últimas questões bem sensível aí é a questão se o Alexandre de Moraes estava fazendo, né, lobby, fazendo qualquer tipo de articulação em prol ao Banco Master. Inclusive, há uma conversa de que o Alexandre de Moraes conversou com o presidente do Banco Central. Inclusive, né, o próprio Daniel Vorcaro esteve. Até então ele era apenas, né, o futuro presidente do Banco Central, Daniel Galípolo, juntamente com o presidente Lula. Ou seja, uma reunião entre o futuro presidente do Banco Central, o atual presidente da República, e depois que Daniel Galípolo se tornou presidente do Banco Central, há uma conversa que Alexandre de Moraes tenha ligado 7 vezes para o Galípolo num único dia para tratar a respeito aí do Banco Master e possivelmente fazer algum tipo de interferência em relação à liquidação do Banco Master. A outra situação, o Alexandre de Moraes nega, né? Tudo isso, obviamente, nós temos que dar esse destaque aqui. Ele acabou negando, né? Então, tudo isso está em investigação e aguardando que essa delação premiada, essa colaboração do Daniel Vorcaro, possa somar aí com tudo isso e para que nós, os brasileiros, né, que tanto trabalhamos, pagamos os nossos impostos e queremos respostas para tudo. Nós queremos que cumpra-se a lei, nós queremos aí, então, que tudo que estiver obscuro nesse país, que venha à luz, que seja aí, de uma certa forma, né, trago tudo que aconteceu nos bastidores, os atos ilegais, nós queremos, nós precisamos saber. Beleza? Para você ligado aqui no nosso canal, muito obrigado. Já se inscreveu? Ativou a notificação? Ainda não? Tá esperando o quê? Alô, minha querida Gladys, bom dia. Direto dos Estados Unidos nos acompanhando. Valeu, querida, Deus abençoe. Edneia Duarte, meu querido Edson Silva. Alôzão aqui para o Dário Melo. Valeu, Dário Melo. Abraço também para quem mais? Francisca Souza, nossa moderadora. Um abraço todo especial para todos vocês aí nos acompanhando e também curtindo aqui o nosso programa. Beleza? Grande abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus. A qualquer momento estaremos de volta na programação da Terra FM, aqui também no YouTube Terra FM TV. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Valeu! Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.